Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de princípios básicos da fotografia de alimentos. Essa aula faz parte do Cora Lab, uma série de conteúdos especiais que eu preparei para você, baseado nas dúvidas que mais me mandam, as perguntas do nosso formulário. É um compiladão, é o famoso saque da Cora. Bom, e para quem não me conhece, eu vou fazer as honras da casa e me apresentar. Eu sou a Constança Sabença, eu sou fotógrafa de alimentos, fundadora e diretora criativa da Cora. A minha primeira formação foi em jornalismo, inclusive eu trabalhei muito tempo nessa área, em grandes canais de televisão, em produtoras. Eu sempre fui mesmo ligada assim, a essa área do audiovisual. O meu primeiro contato com o desejo de viver de fotografia foi em um jornal onde eu estagiei. Tinha um fotógrafo que cobria as pautas de cultura, social, bastidores. Inclusive a minha primeira câmera eu comprei dele, uma câmera analógica. Ele ia trocar de equipamento e aí ele fez um precinho camarada para mim. E aí, a partir disso, eu continuei trabalhando com audiovisual, desde produção, hard news. Eu trabalhava ali numa central de controle de redação de jornal, onde fica o editor-chefe, os operadores de VT, isso há muito tempo atrás. Passei por produtoras nacionais, então eu levava desde rolo de filme para poder fazer telecinagem em São Paulo, eu sou do Rio, buscar filme na casa do diretor. Trabalhei em canais de televisão, escrevendo, produzindo sobre decoração, sobre moda, beleza. Enfim, um longo caminho aí nesses 17 anos de trabalho envolvida nesse segmento. Durante todo esse tempo que eu trabalhei em produtora, em canais de televisão, eu tinha um trabalho paralelo na fotografia como freela, e eu pegava trabalho especialmente de moda, campanhas, catálogo, foto para lookbook. Mas naquela época, na minha cabeça, a fotografia era um sonho assim muito distante. O viver de fotografia mesmo, profissionalmente, era uma ideia muito longe, porque eu achava que era um mercado muito concorrido, pouco valorizado e difícil de você viver assim profissionalmente. Então, aproveitando, eu queria entender aí quem de vocês que está assistindo, que também tem esse mesmo raciocínio, que é o que eu tinha lá atrás, que a fotografia é um meio difícil de viver, porque ele está saturado, porque tem muita gente que trabalha com isso. Então eu queria que vocês colocassem aí eu também, tá? Porque depois a gente vai desmistificar tudo isso, tá bom? Bom, e já para começar desmistificando aí essa ideia de que a fotografia é um mercado difícil de viver profissionalmente, eu vou te contar como começou a minha história na fotografia de alimentos, para você já quebrar essa ideia aí. Um belo dia eu resolvi pedir demissão do meu emprego, que inclusive muitas pessoas achavam que eu era louca na época, porque era um canal de televisão muito incrível. Eu, inclusive, tinha o sonho de trabalhar nesse lugar anos, e aí eu consegui passar, fiquei uns anos lá. Era mesmo incrível, porque abordava pautas assim super interessantes sobre comportamento, sobre moda, enfim, eu gostava muito, mas eu tinha aquele bichinho na barriga de não querer aquele trabalho para a vida inteira. Eu tinha uma ideia de que eu não queria bater cartão a vida inteira, passar na catraca. Eu queria ter um trabalho mais dinâmico. Então eu comecei a pesquisar, descobri um mestrado em branding em Lisboa, em Portugal, apliquei para lá, passei e resolvi mudar de vida. Aí foi toda aquela história, pedi demissão, vendi meu carro e com a parte desse dinheiro da rescisão desse contrato, eu resolvi trocar o meu equipamento. Corta, vamos lá voltar para a história, começar a história em Portugal. Chegando lá, comecei o mestrado, nada de conseguir um emprego. Na minha cabeça seria muito fácil, porque eu já tinha muita experiência aqui no Brasil, então eu achava que, moleza, vou conseguir um trabalho rapidinho. Mas não foi assim. E aí eu tive uma ideia que era a seguinte: se ninguém queria me dar uma oportunidade, me dar um emprego, eu iria criar o meu próprio emprego, né? Então, assim que surgiu a Cora. Na verdade, foi mais ou menos assim. Durante esse período que eu estava em Portugal, eu pegava freelas também de fotografia
mas de eventos, de música eletrônica, aqueles eventos que você fica lá horas, ganha pouco, sabe? Então, eu pegava esse tipo de freela para não sair da área. Mas teve um dia que uma amiga me indicou para fotografar uma marca de confeitaria. E aí ela me perguntou se eu já tinha feito algo nessa área. Eu disse que não, mas eu falei, vamos tentar, que eu sou dessas, eu vou ali com medo, insegura, mas eu vou. Aí as fotos aconteceram já naquela época com muita direção de artes, sem eu nunca ter tido contato com isso, assim, de produzir profissionalmente, mas eu já tinha essa bagagem de televisão, de produção, de um monte de curso de história da arte que eu fiz. E aí esse olhar também foi ali traduzido para aquela primeira foto. Quando acabou as fotos, me acendeu assim uma chama, aquele pozinho mágico, sabe? Eu falei, é isso. É isso, porque essa área reúne exatamente todos os meus campos de interesse. Então, reúne gastronomia, reúne direção de arte, comportamento, psicologia. Era uma grande ideia para mim, porque conseguia de fato reunir tudo que eu me interessava em uma única profissão. E aí, até para falar sobre isso, eu não sei se você que está me assistindo aqui agora é fotógrafo, mas de outras áreas. Se for, você escreve aí de que área que você fotografa, qual é a área que você fotografa, para a gente entender que as coisas são muito... Toda a nossa experiência vai levando a gente para um lugar que você nunca imaginaria chegar, né? Eu, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, se alguém me dissesse que eu seria hoje não, né? Há 7 anos, fotógrafa de alimentos, com uma agência consolidada no mercado, com grandes clientes desse segmento, eu nunca ia imaginar que essa seria a minha profissão. Então, acho muito interessante a gente entender como o universo vai levando ali a gente para outros caminhos e, na verdade, tudo que a gente produz e que a gente trabalha, que a gente faz, tem um valor, porque em algum momento você pode usar isso na sua profissão atual, né? Bom, então esses misticismos à parte, vou voltar aqui. A partir daí eu acionei aquele meu modo intensivona, comecei a estudar, comecei a me aprofundar sobre o assunto. Inclusive vocês que estão começando nessa área agora são muito privilegiados, porque assim, naquela época, 2014, 2015, tinham pouquíssimas informações sobre o assunto, material de estudo, material acadêmico, referências. Então foi muito difícil naquela época de construir mesmo um raciocínio mais formalizado, mais didático. Eu fui juntando ali áreas correlatas e fui construindo o meu próprio pensar, né? O meu próprio pensar dentro da fotografia de alimentos. E aí um cliente foi levando a outro. Eu produzia muito em casa, eu comprava fruta, verdura, estudava em casa os horários da luz. Então eu pegava o mesmo insumo e fotografava ele de manhã cedo, no meio-dia, nessa luz mais dura, no final da tarde, para entender como que a luz se comportava com a textura daquele alimento. Consumi muitos filmes, entrevistas com chefes, programas de gastronomia. Quis pesquisar sobre o negócio mesmo da alimentação, da restauração, e assim eu fui construindo meu portfólio. Depois eu fui fazer um curso de food styling em Paris, e aí acabou que até a minha tese de mestrado foi sobre fotografia de alimentos e arquétipos, que na verdade era, no começo, quando eu comecei o mestrado, né, seria um tema completamente diferente, impensável. Inclusive na faculdade em que eu fiz o mestrado foi a primeira tese sobre esse tema, e foi até difícil para encontrar um recorte ali com o meu orientador e com meus professores. Bom, aí eu passei essa temporada lá, 3 anos em Portugal, voltei para o Brasil, voltei para o Rio, onde eu moro atualmente, e agora cresceu ainda mais. Eu aluguei um espaço para fazer o meu estúdio, fotografei para grandes chefes como Felipe Bronze, Bela Gil, para grandes marcas nacionais como Masterchef, Vespa, Green People,
Jasmine Alimentos e para livros de gastronomia, tanto aqui no Brasil como para livros de Portugal. E hoje eu estou há 7 anos à frente da Cora, que de estúdio se transformou numa agência e continuamos segmentados no segmento de Food and Beverage. Hoje, além da fotografia, do trabalho fotográfico, eu consigo também desenvolver outros tipos de trabalho na agência, como branding. A gente tem uma equipe também que desenvolve design, conteúdo. Então, a Cora hoje é uma agência 100% voltada para esse segmento. A gente respira, acorda e dorme pensando em comida, em gastronomia, em ideias de conteúdo, em ideias de foto o tempo inteiro. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco sobre a minha história, vamos começar, porque na aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios básicos da fotografia de alimentos, tanto para você que é fotógrafo de outro segmento e quer se especializar nessa área, como para você que é dono de restaurante, confeiteira, empreendedor gastronômico e entende que a foto é responsável pelo aumento das suas vendas. Porque eu imagino que você, nessa altura do campeonato, com a internet aí, bombando, você já entenda isso, né? Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês 2 fotos para a gente entender de fato qual é a diferença numa foto bem produzida e uma foto sem produção, uma foto caseira, uma foto que não atrai o olhar de quem está vendo. Então vamos supor que você está ali buscando um lanchinho, passeando pelo seu aplicativo de delivery e se depara com essas 2 fotos. Qual é a foto que te desperta mais desejo para compra? Eu acho que essa resposta é muito fácil, né? Então é exatamente por aí que a gente começa hoje. A fotografia de alimentos, ela está inserida dentro do mercado de fotografia publicitária. Então, o que isso significa? Que assim como uma foto de carro, de joia e outros tantos produtos, o principal objetivo da foto de alimentos é a venda. É a venda daquele prato, daquela receita, daquele restaurante. Então, claramente, a foto de gastronomia é um investimento e não um custo, tanto para você utilizar isso como argumento com o seu cliente, quanto para você que trabalha nessa área entender a importância de investir em boas fotos. Porque, assim, de fato, a fotografia ela é um meio para que você ou o seu cliente consigam acessar mais pessoas, converter em mais vendas, crescer, expandir. E aí, diferente de outros segmentos da fotografia, como a fotografia documental ou a fotografia de casamento, de landscape, por exemplo, a fotografia de alimentos ela é construída, ou seja, não basta você ir lá, apertar um botão e pronto. Como a gente está falando sobre comida, antes é preciso que a gente entenda qual é a força, qual é o impacto que o alimento tem no nosso inconsciente e no comportamento humano. Comida é relacionamento, é cultura, é o resgate da história de um povo, das nossas memórias, dos nossos sentidos. Então, entender sobre tudo isso, sobre esses pontos emocionais da fotografia de alimentos, certamente vai te tornar um fotógrafo melhor, mais assertivo e capaz de produzir trabalhos bem mais interessantes. Então você pode me perguntar se você precisa ser um chefe de cozinha para fotografar a gastronomia, ou se você precisa fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação para fotografar gastronomia. Não, claro que não, mas você precisa entender quais são ali os gatilhos, quais são as texturas que despertam mais desejo, qual é o empratamento que é mais interessante, o que valoriza o seu produto, como aquele alimento se comporta com o passar do tempo, se ele modifica as cores, as texturas, o que você pode fazer para que ele pareça mais fresco, mesmo ele estando ali há mais tempo, qual a sensação que uma calda escorrendo me provoca,
Por que que eu sou mais atraído por uma determinada textura? Até parece psicologia, né? Mas também é. Então você imagina juntar dois universos que são altamente sensoriais. A imagem, a fotografia, ela é a forma mais rápida que o nosso cérebro codifica uma mensagem, um símbolo. E o alimento traz por si só uma série de memórias, de cheiros, de referências empíricas ali no nosso inconsciente. Então, quando você junta a fotografia com os alimentos, com a gastronomia, é uma ferramenta muito poderosa para você acessar, para você aguçar, unir os dois conteúdos que são altamente sensoriais. Dito isso, vamos começar a pensar agora em traduzir esse assunto para algumas técnicas que eu vou explicar para vocês, tá? A primeira técnica é chamada de storytelling, mas o que significa isso? Storytelling é um termo amplamente utilizado aí na publicidade, mas para nós aqui na fotografia de alimentos, significa contar histórias através da comida. E por que que isso de fato é uma técnica que é importante para a gente conhecer? Porque nós somos atraídos por algo ou por uma imagem se a gente conseguir se identificar com ela. Até na psicologia existe um termo que é projeção. Então, se a gente consegue nos projetarmos naquela imagem, automaticamente a gente cria ali um vínculo de identificação com aquela imagem. Então, assim, as histórias, quando elas são bem amarradas, são bem elaboradas, elas são capazes de criar um vínculo emocional com quem está vendo ali aquela imagem. Tá, mas e aí quais são as técnicas para a gente começar a criar imagens tendo o storytelling como ferramenta? A gente vai começar hoje aqui pela estrutura mais simples, que é uma estrutura de uma história, que é o começo, meio e o fim, certo? Para quem é roteirista, a estrutura não é tão simples assim, né? Existem outras etapas, não é tão simplista, só começo, meio e fim. Mas hoje, pra gente aqui, a gente vai trabalhar com esses três pontos, tá? E como é que a gente traduz essa estrutura para foto? Bom, por exemplo, numa receita, o começo da história pode ser o mise en place, que é aquela hora ali de arrumar o prato, de separar os insumos para a receita nos potinhos, de arrumar os ingredientes, né? O meio é o preparo da receita. Então, por exemplo, é o momento de algum passo a passo, de bater um ovo. E o fim já é a receita pronta, empratada, pronta para foto e belíssima. Com essa estrutura, a gente consegue criar uma história em forma de imagem e também consegue despertar emoção. E o principal, a gente faz com que a pessoa se projete ali naquele cenário, porque afinal ela poderia imaginar que ela mesma pudesse ser um personagem daquela história, ela mesma poderia bater aquele ovo, empratar a receita, ela se aproxima como se ela fosse de fato parte integrante ali daquela história. Essa técnica, além dela ser incrível para despertar essas sensações, ela também é bem interessante para você propor para o seu cliente, né? Porque você consegue desmembrar as fotos dos seus produtos. Então imagina, eu tenho um produto que é uma marca de ovos. E aí eu posso fotografar essa marca de ovos inserida dentro do mise en place de alguma receita ali que eu vou produzir com o insumo ovo. O meio da foto seria essa pessoa batendo o ovo, esse personagem, para causar essa identificação com quem está vendo. E a última foto seria, por exemplo, o bolo pronto e a pessoa ali entregando o bolo numa mesa ou comendo uma fatia daquele bolo, né? Então, dessa forma, você, além de despertar as sensações, você consegue desmembrar o produto em várias situações. E, inclusive, essa forma de desmembrar o mesmo produto tem a ver com outro conceito que chama sugestão de consumo, que é exatamente inserir o produto numa situação ou numa história
ou numa situação corriqueira para que as pessoas também consigam se projetar ali naquela cena. Essa é uma das estruturas, talvez seja a mais literal, a mais didática, mas é claro que existem outras formas um pouco mais complexas de aplicar o storytelling na fotografia, que quem entrar no curso vai ter acesso, vai aprender. Agora a gente vai passar para outro ponto, que é o Appetite Appeal. Vocês lembram quando eu disse que a fotografia é memória e é cultura? Então, além desses dois pontos, ela é sexy. Ela também tem essa característica, esse apelo, é um elemento sensual, sensorial. Então, o Appetite Appeal, também do inglês, é o apelo ao apetite, é a comida sexy. Porque aqui, ó, aproveita para anotar aí. Não basta a comida ser boa, ela precisa parecer boa. E você lembra também que eu falei agora há pouco sobre a necessidade de conhecer um pouco sobre a gastronomia? Aqui, esse conhecimento é extremamente útil porque só sabendo quais são as texturas, os alimentos mais apelativos, mais atraentes, você vai conseguir aplicar esse conceito nas suas fotos. Mas antes disso, para não parecer uma coisa muito complicada, eu vou te ajudar e simplificar para você. Na verdade, basta só você pensar como consumidor mesmo. O que você, como consumidor, tirando ali o olhar de fotógrafo ou o olhar de empreendedor, de profissional da área, o que você vendo te seduz? Eu acho que é parecido para a maioria das pessoas, né? Então, são caldas, aquela calda que escorre no bolo. A textura, o aspecto que é molhadinho do bolo, que é fofinho. É claro, assim, que essa técnica ela é mais fácil de ser aplicada em alimentos que naturalmente já provocam esse aspecto, né? Então, por exemplo, hambúrguer, sobremesa, milkshake, mas não se limita só a essa categoria. Na verdade, você pode aplicar essa técnica em qualquer tipo de alimento. O mais importante é você, como fotógrafo ou como empreendedor, identificar antes de fotografar o que é mais apelativo e o que pode ser explorado. Então, assim, antes de você de fato clicar ali o produto, é legal você experimentar situações para entender como que ele se comporta. Então, girar o produto para ver qual o ângulo dele é mais interessante, mostra mais do que você identificou como apelativo, como atraente, qual é a luz que valoriza mais a textura dele, o aspecto dele. Então, é claro que você precisa imaginar como se ele fosse ali um modelo da sua foto. Claro que você não vai falar, né? Você mesmo vai girar aquele produto, né? Mas é a mesma... É o mesmo sentido. É igual como se fosse um modelo que entra num set para fotografar e ele posa de diferentes formas para o fotógrafo, para a marca entender qual é a forma que mais valoriza ali aquela roupa que ele está vestindo ou vestido, enfim. É igualzinho para o seu produto. Então, esses testes é bem interessante para você fazer uma foto mais impactante, né? Que você consiga de fato seduzir a pessoa que está olhando ali. Bom, e um outro ponto em relação ao Appetite Appeal é que ele tem muitas ações. O que significa isso? Hoje em dia, muita gente fala um termo que são as fotos humanizadas. Esse termo é relativamente recente, mas nada mais é do que você inserir ação naquela foto. É a inserção da mão, que vai simular aquele aspecto. Então, a mão que coloca ali a cobertura no bolo, é a mão que faz o brinde num copo de cerveja gelada, a mão que leva aquele prato à mesa. Eu vou colocar para vocês aí alguns exemplos.
Agora que você tem na mão alguns dos conceitos que são mais explorados na fotografia de alimentos, se você quiser saber mais sobre o assunto, conhecer mais sobre o assunto, lá no Instagram da minha agência, a Cora Food Agency, tem muitos conteúdos gratuitos sobre temas como storytelling, appetite appeal, direção de arte. Corre lá e já se treina, já se prepara, porque amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre criatividade e autenticidade na fotografia, que junto com esse tema de hoje talvez seja um dos temas mais perguntados, que eu mais recebo mensagem, mais recebo perguntas sobre o assunto. Então amanhã a gente tem esse encontro, mas antes eu queria falar com vocês que eu estou aqui, no chat online para acompanhar aí o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Vou ficar um tempinho aqui ainda para poder responder o que vocês entenderam, o que ficou claro para vocês. E aí amanhã eu espero vocês aqui de novo às 8 horas da noite para a gente falar sobre criatividade e autenticidade na fotografia de alimentos. Muito obrigada pelo tempo de vocês e estou muito feliz de estar podendo compartilhar esse conhecimento agora de uma forma online, e amanhã eu espero vocês aqui, tá bom? Obrigada, beijinho, até amanhã.